Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Grazi Tete, a Tuca, e vim aqui no canal da Boutique das Rendas para ensinar para cada um de vocês sobre esse calcador aqui que ele salva vidas. É o calcador para quilt livre. Esse daqui é o calcador de quilt livre. Ele é um calcador para máquina industrial. Existe uma outra versão para máquina doméstica. Ele tem um engate, que é essa parte daqui que a gente prende com o parafuso. Tem uma molinha que é responsável pelo movimento de subir e descer do calcador. Então, a gente consegue fazer o quilting com ele fazendo o movimento para poder a gente deslizar tranquilamente. Tem essa parte aqui em acrílico com um buraquinho dentro, que é por onde vai passar a agulha de costura. Também tem um espaço aqui em metal para poder proteger e tornar bem seguro o calcador. E essa parte daqui também que ajuda a direcionar. Para a gente colocar o calcador, a gente vai precisar tirar o outro. Esse daqui é o de costura reta, de 1/4 de polegada. Eu vou remover e vou encaixar o calcador de quilt livre na minha máquina. Vou tirar aqui o parafuso. Aí, com essa parte do encaixe, eu encaixo aqui no lugar do parafuso e aperto. Coloco o parafuso no buraquinho e aperto com a chave de fenda. Pronto. Depois que eu apertei, verifico se a minha agulha tá centralizada. Ela estando centralizada, é só passar a linha. Pra gente conseguir costurar com o quilting livre, eu vou precisar liberar a tensão aqui da linha que vai na agulha, para que ela possa passar aqui pela agulha com tranquilidade. Não pode ficar tensionado não, tá? Tem que ser um pouquinho mais frouxo do que a costura reta. Eu também preciso mudar o ponto da minha linha. Eu vou diminuir o ponto até o 0. Vou diminuir a velocidade da minha máquina. Vou colocar em 950, 1000, que é como eu gosto de trabalhar. Vou remover aqui o corte automático de linha e retrocesso início e fim. Eu tô usando a linha Trilobal para fazer o quilting livre. Geralmente eu gosto de trabalhar com ela, que é aquela linha de bordado eletrônico, e uma agulha um número a mais do que o que eu costuraria material em costura reta. Então, esse trabalho daqui eu ia costurar com 14 e coloquei uma agulha número 16. Ela precisa ter um pontinho maior, o espaço aqui que vai passar a agulha maior, para não ficar quebrando o tempo inteiro a minha linha. Antes de fazer o quilt no meu trabalho, eu geralmente pego um retalhinho de material, aqui é o nylon dublado, ou acoplado, né, como chama. E aí, eu pego um pedacinho dele e faço um teste para ver a questão da tensão da linha, se tá frouxa, se tá aparecendo embaixo. Eu pego um material que tenha uma cor divergente da linha que eu vou trabalhar e vou segurando e fazendo um movimento de quilting. O movimento pode ser aleatório ou pode ser movimentos que a gente estuda quando a gente vai trabalhar com quilt livre, por exemplo, caminho de bêbado, coração, lacinho. Depois que eu fiz o teste, verifiquei que a tensão tá ok, agora eu vou pro meu trabalho. O calcador, ele vai fazer um movimento cima e embaixo, ó, esse aqui, ele vai fazer esse movimento para poder fazer a costura do mesmo jeito que faz o de 1/4 de polegada, que é aquele de costura reta. Então, enquanto ele vai fazendo esse movimento, para baixo ele prende o material e para cima ele solta do material. E é importante para que a gente consiga deslizar, tá bom? Então, eu vou começar aqui centralizando. Eu tô usando aqui tecido tricoline estabilizado em uma manta R2 e vou fazer um movimento, sempre de forma regular, acelerada, mas constante. Começo aqui, dou uns 2 pontinhos para poder arrematar a linha nesse lugar. E aí, eu vou fazendo um movimento que eu desejo que fique na minha peça.
Depois que a gente acaba de quiltar, tirou aqui do calcador, a gente vai fazer o arremate do meio, tá? Esse arremate a gente vai puxar para onde a gente começou a linha. Pode usar uma agulha para poder puxar e vai fazer um nozinho aqui atrás, na parte do material de estrutura que eu tô usando, que é a manta R2. Então, puxei a linha, vou dar um nó. E assim a gente vai ter um trabalho com bom acabamento, utilizando o calcador de quilt livre. Pode fazer qualquer desenho, pode testar em materiais mais em conta, até chegar em um material que você vai fazer para sua cliente. Enquanto isso, pode treinar à vontade que esse calcador, ele facilita a nossa vida. Ele foi feito para facilitar e deslizar o nosso quilting e a gente conseguir visualizar ao mesmo tempo, porque ele tem esse acrílico aqui no meio. Depois que usou, é só remover aqui, voltar toda a configuração do calcador de costura reto. E sempre que você desejar fazer quiltings livres, faz todo esse processo que eu acabei de ensinar para vocês e coloca o calcador, que você vai ter trabalhos lindos. E não esquece de uma coisa, sempre que você for trabalhar utilizando, marca a Boutique das Rendas. Vai ser muito bom para a gente saber que você está usando os nossos materiais, os calcadores, nos seus trabalhos. Um beijo, sucesso para você, Deus abençoe!